Horário, 7 minutos. Conforme manda o protocolo, deveríamos começar às 18 horas. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Jean, faço parte do corpo técnico da Transtécnica. O meu colega se chama André Schmidt, também faz parte do corpo técnico da Transtécnica, mas representa uma empresa fabricante de peças em fibra de vidro do extremo sul catarinense, chamada Cercel Fibras. A Transtécnica é uma empresa gaúcha, hoje fabricante de equipamentos para fiberglass e poliuretano, tem uma abrangência em todo o mercado nacional e internacional. Hoje, com a parceria que a Transtécnica... Hoje, com a parceria que a Transtécnica possui entre Cercel Fibras e alguns outros parceiros, como a DVP, ela tem condições de fornecer, além do equipamento para RTM Light, Spray Up e Handley Up, também repassar o know-how do processo de ambos os sistemas de fabricação de compósitos. Hoje a gente traz para vocês uma demonstração de RTM Light, cujo os equipamentos utilizados vão ser uma bomba de vácuo de fabricação da Transtécnica, que está disponível no seu portfólio de produtos. Nós temos uma gelcoateadeira para pequena escala de produção, onde não é uma linha seriada, onde a pessoa ou a indústria vai fazer X números de peças. E nós apresentamos a RTM 100, que é uma injetora para RTM Light, também para RTM, porque ela possui uma bomba 11:1, também pode-se trabalhar com alta pressão com ela. O molde aqui exposto para vocês é um molde de fabricação da Cercel Fibras, um molde de RTM Light, cujo a confecção baseia-se num conceito teórico, porém existem empresas que têm sua aba de vácuo diferenciada, sua forma construtiva diferenciada. Esse processo varia de empresa para empresa, mas o conceito é o mesmo. Ou seja, um molde, um contramolde, onde a gente vai injetar a resina e ter o auxílio de um vácuo para os resíduos que de ali advirem. Esse molde é um molde de uma peça do Cargo, do Ford Cargo, né, uma peça que a gente fornece para as pequenas vendedoras, para o mercado, enfim. Um molde construído em gel coat éster vinílico e uma resina éster vinílica, onde tem 8 demãos para molde. Posterior a isso, a gente azulejou esse molde com madeira balsa e uma última demão de resina éster vinílica. O contramolde foi espessurado para 4 milímetros na sua base e 5 milímetros nas suas extremidades. Justo isso para dar mais estrutura na peça. A parte onde tem, vocês podem visualizar depois, a parte onde tem os recortes, os rasgos, foram espessuradas apenas com a camadinha de 1 milímetro para a resina poder andar e ali passar e ter toda a molhabilidade no periférico da peça. Após nós fecharmos o molde e acionarmos o vácuo posteriormente, vocês vão ver que os acessórios são acessórios desenvolvidos pela Cercel Fibras, mas também existem os acessórios que estão no mercado e assim pode ser utilizado na confecção do molde. Esse molde também foi feito com uma resina éster vinílica, porém translúcida, para a gente poder visualizar o caminho da resina, que é um caminho onde ela vai fazer todo o periférico e depois ela vai achar o seu ponto de fuga, que é o caneco dela. Esta peça não é uma peça para demonstração, é uma peça de produção.
Esse brilho que vocês vão poder ver é o brilho que a gente obteve ele inicial na confecção do molde. É um molde que já tirou mais de 200 peças e a gente tem um índice de perda aí de 1% nesse molde. Mas indiferente, para não dar desculpa, a gente já teve um problema na máquina, pode ocasionar de dar algum pico de luz e a bomba de vácuo falhar, e aí o molde suspirar e isso vir a dar um problema. Espero que não aconteça, mas a gente já tem histórico de em outras feiras acontecer esse probleminha. Então, na sequência, para não se alongar, nós vamos fazer o fechamento do molde, vamos colocar as mangueirinhas para injeção, preparamos a injetora e vamos proceder à injeção da resina. Essa peça tem um número X de batidas determinado por um cálculo que a gente fez através da área, onde a máquina tem um contador analógico de batidas, de golpes. Esses golpes de resina chegam a 180 ml de resina ou a 160 gramas. A gente vai injetar quase que, quantos quilos, André? 29 golpes, 29 batidas, né, onde a gente espera ter uma sobra de caneco de no máximo 200 gramas. Ok? Vou pedir a compreensão, vou me desfazer do microfone para a gente proceder ao fechamento do molde. Como vocês puderam observar, a gente sempre dá uma erguida depois de deitar o contramolde sobre o molde, para poder aferir se a manta não caiu, não acavalou sobre a parte da área onde vai ser, onde não tem manta, onde eu não tenho espessura. Nesse momento, o André está fazendo o acionamento do vácuo periférico, é um vácuo pleno, é um vácuo de 0,700 milímetros de HG, pode chegar até 0,800, 0,900, depende da altura do nível do mar que estivermos, né? Aqui nós estamos com menos 760. Posterior a isso, ele faz a aplicação do vácuo central. Esse vácuo central a gente regulou a nossa bomba de vácuo em menos 400, num range de menos 450 milímetros de HG. Ou seja, nós vamos injetarmos com uma pressão perto de 1 bar e vamos estar tirando com a pressão quase que pela metade. Justamente para a gente não ter o turbilhonamento da resina na manta moldável. A manta moldável possui um núcleo, onde vai poder ter o caminho da resina e assim ter a molhabilidade em toda a peça. Pessoal que tiver alguma dúvida e querer acompanhar o processo mais de perto, vocês vão poder visualizar a resina andando no molde após a injeção. Ela anda todo o periférico e vem ao centro,
no reservatório. Dando prosseguimento, o André vai proceder à injeção da resina no molde, onde a gente pré-estabeleceu um tempo, um percentual de catalisador de 1,25%. Essa peça vai levar quase de 3 a 4 minutos para a injeção, um tempo de gel de 20 minutos, a gente vai abrir o molde com 25 minutos, 30 a gente saca. E aí a gente espera ter o êxito na sua injeção. Ricardo. Não injeta, tá? Ó. O que foi que tu fez? Foi? Aí. Tá com muita pressão, hein? A gente teve um probleminha, as válvulas estão trancadas, por muito tempo a máquina está parada, é uma máquina que ficou aí quase 20 dias parada. Em 5 minutinhos a gente resolve o problema e procede à injeção. Ok, pessoal, resolvido o problema, destravada a nossa válvula, a gente dá sequência na injeção. O pessoal que quiser se aproximar para visualizar a injeção, nessa injeção nós estamos usando uma resina ortofitálica sem carga. Nós poderíamos estar utilizando uma carga mineral, poderia ser um carbonato de cálcio, uma malha 325, porém não estamos utilizando, até para não ter muito trabalho aqui, ter um misturador e homogeneizar. A resina a gente colocou um pouquinho de pigmento para poder visualizar ela caminhando, andando sobre o molde.
A resina começa a andar todo o periférico do molde, começa a descer já na sua parede. A gente já tem uma percepção que começa a ter uma definição da coloração. Pessoal, a gente pede para que o pessoal não tampe a frente da câmera. Se puderem visualizar também, nós estamos injetando com uma pressão bem baixa, para não haver o empurre da manta, para não haver o turbilhonamento também da resina no caminho que ela percorre. Essa resina tem um tempo de gel em torno de 11 minutos. Ela começa a dissipar o seu pico isotérmico. Nós vamos ter aí um pico de aproximadamente 150 graus. Posterior a isso, a gente começa já os preparativos para a desmoldagem da peça. Essa é a última batida de injeção. O André faz o findar do processo de injeção. Como a gente está trabalhando sem carga, foram dados 29 golpes, onde a gente já consegue visualizar que a peça foi toda tomada pela resina. Foi toda embebida pela resina. Volto a mencionar, essa máquina, essa injetora, ela possui um contador analógico, mas a Transtécnica dispõe de equipamentos são ofertados com controladores lógicos programáveis, onde a gente pode programar o número de batidas, inclusive a lavagem automática das mangueiras de injeção. Vocês podem visualizarem, a resina já está chegando no caneco, onde a gente aguarda um determinado tempo para ter toda a sua saída de ar, porque mesmo a gente eliminando todo o ar, conforme tu vai jogando a resina, sobram resquícios e começam a ter algumas bolinhas, mas a partir de alguns segundos a gente tem total isenção de ar sobre a peça. Nesse momento o André faz a limpeza da máquina, é uma limpeza manual, né, onde ele faz 2 ou 3 lavagens, né, onde a gente tem aí um número de 150 ml de solução para cada golpe de lavagem, né. Esta solução é a solução G, né. Hoje a gente tem dificuldade de trabalhar com acetona. A gente pode começar a perceber a catálise da peça também nessa mangueirinha onde a gente utiliza
de modo visual, onde quando a gente não obtém no caneco, ela começa a ter sua catálise e sua dissipação de calor. Temperatura. 23 graus. 23. Mais uma vez, só para lembrar, nós injetamos com uma resina ortofitálica. O catalisador, a gente utilizou o AP a 1,25%. Nós estamos com o molde a uma temperatura de 23 graus. Mas uns 3 minutos a gente consegue já perceber a dissipação do calor. Nesse meio de tempo que a gente espera, um breve resuminho da Transtécnica. A Transtécnica está no mercado de fiberglass e poliuretano desde 1973, onde o seu primeiro equipamento para a RTM, ela coloca no mercado em 1988, numa grande empresa fabricante de fibra de vidro. Posterior a isso, ela começa a expandir em 90 os equipamentos na forma de exportação. O RTM tem o seu início, a gente tem estudos e tem bibliografias no Brasil, onde ele tem o início em meados de 1970, mais específico 76 e 77. Começa a ser o RTM pesado, aquele onde a confecção do molde parte de um princípio onde o contramolde tem que ser extremamente rígido, onde a gente faz um molde com chapas de aço e depois concreta, e nos anos, meados também dos anos 90, surge o RTM Light, depois de muitas dificuldades, muitos estudos, e ele começa a ser utilizado também por duas grandes montadoras, duas grandes fabricantes de fiberglass. Provavelmente não deve ter mandado o catalisador para dentro da peça, não tem homogeneizado, e a gente não tem a dissipação de calor. A gente não vai ter a catálise da peça. Dessa forma, nós vamos encerrar a nossa apresentação.
vamos tentar regularmos a máquina e amanhã nós vamos proceder novamente à demonstração às 16 horas. Agradeço a compreensão de todos, muito obrigado.